Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Mais uma vez, mais um dia, vamos começar esse dia lendo a palavra, tendo comunhão com Deus, fazendo nossas orações. Isso é o que nos mantém de pé nesse grande conflito que está aí ao nosso redor. Obrigado por sua companhia e por você compartilhar esse vídeo com seus amigos, me ajudando assim a pregar o Evangelho. Eu e você estamos pregando o Evangelho juntos, acredite. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou o seu não gostei, caso não aprecie, tá bom? Acalmando a tempestade. Olha, que histórias extraordinárias do poder de Jesus. Ontem nós falamos sobre o segredo messiânico. Jesus curava as pessoas e pedia para que elas não divulgassem o fato. E qual a razão? Porque ele precisava cumprir uma agenda de pregação, de ministério, de visitação às cidades. E ele precisava de liberdade para fazer isso. Mas as pessoas não se continham, falavam, publicavam e a fama de Jesus se espalhou rapidamente, de maneira que ele não podia entrar mais livremente nas cidades, mas ficava em lugar ermo e ali atendia as pessoas. Era exatamente isso que Jesus queria impedir. Além da conotação política disso, né? Ser o Messias é ser o rei dos judeus e naquela época, na Palestina, a terra dos judeus, aquela região ali era dominada pelos romanos e os romanos só tinham um único rei, que era César. Se alguém se dissesse rei, é claro, estaria se colocando em uma situação de ser acusado de alta traição ao império. E aí seria preso, seria condenado, seria morto, e aí ele não teria a oportunidade de pregar o que pregou e viver o que viveu durante aqueles 3 anos e meio, enquanto aqui ele esteve, né? Jesus fez coisas extraordinárias, que revelam realmente quem ele é. Em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, fala sobre a história de Jesus no barco. Jesus passou o dia ensinando a multidão junto com seus discípulos, obviamente estava cansado quando ele entra no barco para atravessar o Mar da Galileia. Você se lembra que o Mar da Galileia tinha 13 quilômetros de comprimento, de largura e 21 de comprimento. De fato, é uma grande quantidade de água. Jesus entra no barco e com a finalidade de atravessar aquele mar. Diz a história que houve uma grande tempestade que os alcançou ali no meio do mar, de maneira que as águas entravam dentro do barco a ponto de quase ir a pique. E diz a Bíblia que Jesus estava deitado na polpa do barco, descansando, estava dormindo tranquilamente. Engraçado, né? Que tipo de sono é esse? Que sono é esse que faz com que Jesus dormisse em meio a gritaria, barulho de trovão, água sobre o seu corpo, e mesmo assim ele estava dormindo? Esse aqui, querido amigo, querida amiga, é o sono da confiança de que tudo vai acabar bem. Está no meio da tempestade, está difícil, é perigoso, é ameaçador, mas descansa, porque tudo vai acabar bem. Tudo vai acabar bem. Aquele que confia em Deus pode descansar tranquilamente como Jesus descansou. E diz a Bíblia que os discípulos foram até ele e lhes despertou, né? Senhor, não te importa que pereçamos? Aí Jesus olha para eles e diz assim: por que vocês são assim tão tímidos? Ou seja, por que vocês estão tão com medo? Porque tem pouca fé. E aí Jesus repreendeu o vento e o vento acalmou-se e houve completa bonança. E aí eles exprimiram uma declaração que responde quem é Jesus. Quem é este que até o vento lhe obedece? Eles ficaram muito admirados. Isso me faz lembrar Salmos capítulo 104, a partir do versículo 1, que traz uma descrição de como Deus é soberano e como ele tem poder sobre a criação, sobre a natureza, sobre as forças da natureza. Escute bem, aqui no 104, Salmos, versículo 1 em diante, diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Coberto de luz como de um manto, tu estendes os céus como a cortina,
põe nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Então olha como é que Deus ele está acima da natureza e como ele manipula a natureza ao seu bel prazer. Faze a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste o fundamento da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Aí, tá vendo? Então o Senhor Deus, ele é soberano. Ele é soberano de maneira que a natureza obedece à voz do seu Criador, e eu fico pensando que a obra-prima da criação, que é o ser humano, que foi feito à imagem e semelhança do seu Criador, muitas vezes não obedece à mesma voz, né? E aqui nós encontramos um padrão bíblico das teofanias. Pastor, o que é teofania? Teofania é a aparição de Deus ou de anjos. E quando Deus aparece na história da humanidade, quando Deus se manifesta para a humanidade, ali há 5 características que são comuns nesses eventos. Primeiro, quando acontece esse evento, há uma demonstração do poder divino. Quando Deus aparece, há uma grande demonstração de poder. Segundo, o ser humano manifesta medo. Terceiro, há uma ordem, né? Não temas. O homem manifesta medo, mas depois Deus diz, não precisa ter medo. Ou a quarta característica é as palavras de revelação para a qual Deus ou anjo apareceu. E 5, a resposta humana à revelação. Quando nós vemos essa história de Jesus deitado no barco, dormindo, em meio àquela tempestade, depois ele repreende os ventos, nós vemos 4 desses 5 elementos. 4 desses 5 elementos. O primeiro, nós vemos ali, ó, 4 dos 5 características estão nessa história. Acalmar a tempestade, primeiro, que é a demonstração do poder. Quando ele acalma a tempestade, né? O medo dos discípulos, referente aí ao medo dos homens, da humanidade. A pergunta, por que vocês estão com tanto medo, que corresponde a não temas, eu estou aqui. E a pergunta do discípulo, quem é este? É a resposta humana, a aparição e a manifestação de Deus. Dos 5 elementos comuns que aparecem na teofania, 4 aqui estão presentes. 4. Agora, há um que não aparece, né? Que é a revelação de Deus ou do anjo quando aparece. Então, deixa eu resumir para você entender. Primeiro, demonstração de poder. Segundo, medo humano. Depois, uma fala de Deus dizendo, não temas. O quarto é a resposta, né, da humanidade, a resposta da revelação. Minto. As palavras de revelação para a qual Deus o anjo apareceu. Esse é o quarto. E o quinto é a resposta humana. Então, quando Jesus esteve lá, naquele barco, ali há 4 desses elementos. Manifestação do poder de Jesus, quando ele acalma a tempestade, o medo dos discípulos, o equivalente não temas, quando ele diz, porque são assim tão tímidos, não, é como se ele dissesse assim, por que vocês estão com medo? Não precisa ter medo, porque eu estou aqui. E depois, a resposta dos discípulos, quando eles disseram, quem é este que até o vento ele lhe obedece? A resposta, isso. E o que está ausente nessa revelação, quer dizer, nessa narrativa, é exatamente as palavras de revelação, que aparece, quer dizer, está ausente entre aspas, porque aparece depois quando os discípulos fazem a pergunta, quem é este que até o vento lhe obedece? E isso leva o leitor, eu e você que estamos lendo a história, a preencher a resposta, que é, quem é este? É o Filho de Deus, o próprio Senhor, que está ali manifestando o poder sobre as forças da natureza a fim de libertar os seus discípulos. Eu quero dizer para você que você pode contratar seguranças, mas não se sentirá seguro.
nem sempre se sentirá seguro. Você pode comprar os melhores remédios, mas não pode comprar a cura. Você pode ter uma mansão maravilhosa, confortável, mas você não pode fazer um lar feliz através das suas próprias forças. A Bíblia fala que em vão vigiam sentinelas se o Senhor não cuidar da cidade ou da casa. Deus é a razão da nossa alegria, segurança, felicidade e salvação. Sem Ele nós não somos nada, né? E aqui nós vemos esse relato de maneira extraordinária. Jesus, ele se levanta para defender os discípulos e repreender justamente aquilo que os discípulos mais temiam, que era a tempestade. Eu não sei o que lhe faz temer, qual é a sua dificuldade, o que lhe tira o sono à noite, o que deixa você preocupado, o que faz apertar o seu coração. Eu quero dizer para você que esse Deus é o que tem a solução para toda e qualquer dificuldade que porventura você estiver passando. Vá até Ele. Ele repreende a natureza, as forças da natureza? Sim, repreende. Ele pode te livrar de algum mal? Sim, Ele pode. Ele tem todo o poder nas mãos. Se você não confiar nele, eu lhe pergunto, vai confiar em quem? No dinheiro que tem no seu bolso? Na influência da sua posição social? Em que você vai confiar? Confie em Deus. Em última instância, é Ele que endireita as nossas veredas, o nosso caminho. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você nesse dia. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por sua palavra que nos ajuda a entender quem és Tu, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o próprio Senhor, que repreende inclusive as forças da natureza para nos libertar. Obrigado por essa linda e maravilhosa história. Colocamos nas Tuas mãos os nossos problemas, aquele que nos tira a paz, e pedimos que o Senhor também nos ajude como ajudou aqueles perturbados discípulos em meio àquela tempestade. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos aqui a nossa meditação. Aproveite bem o seu dia.